Primeira parte do nosso estudo bíblico, né? Dessa noite, a 19ª parte sobre o livro de Apocalipse. Nós vamos fazer aqui um pequeno, como é que eu posso dizer? Uma pequena recapitulação, né? Eu não posso nem fazer a recapitulação de uma forma muito abrangente, senão vai tomar muito espaço de tempo aqui do vídeo e da nossa transmissão. Mas quem quiser acompanhar as lições desde a sua primeira lição, tem uma playlist aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você acessar as lições para a glória de Deus. Aí você fica à vontade para assistir, para compartilhar em nome do Senhor Jesus Cristo e assim também fazer o ID de Deus conosco. Tá aí a irmã Selma Couto, ela disse que às vezes fica esperando, né? Glória a Deus, é sempre ao meio-dia, né? Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um mecanismo que o YouTube tem, né, para a gente fazer uma estreia do vídeo e a gente pode participar da sala de bate-papo ao vivo. É bem interessante. Pô, igreja, eu estou aqui com aquele bom livro expositivo, né? Na verdade é um comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe. Este é o autor desta coleção maravilhosa, a qual nós adotamos para o nosso estudo e que eu e você também temos liberdade para comentar, tá bom? Por favor, comente aí à vontade naquilo que o próprio Deus testificar em teu coração, me ajuda aí. Porque, na verdade, como você, eu sou um estudante da palavra de Deus, eu sou um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para aprender. O mestre, o professor, é o Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que, como eu disse na semana passada, nós estamos em meio aos estudos do livro de Apocalipse, nos capítulos de número 4 e 5. O capítulo de número 4 já foi lido e estudado por inteiro, ok? E nós estamos agora no capítulo de número 5. E tanto o capítulo de número 4 como o capítulo de número 5, ele traz uma boa proposta. Que proposta é essa no seu sobrescrito, do seu estudo? Vinde, adoremos ao Senhor. Então, quem está acompanhando aí semanalmente a lição e as retransmissões através da web Rádio Lobos, a própria gravação no canal no YouTube, já sabe do que nós estamos a tratar desde o momento que nós começamos a abordar este assunto maravilhoso da Bíblia Sagrada. Mas o que nos foi permitido na última semana foi maravilhoso, porque naquele instante que estávamos em meio ao livro de Apocalipse, em seu capítulo de número 5, nós vimos ali entre os versículos do versículo 5, deixa eu ver aqui, do 5 ao 10, nós vimos ali situações e motivações que nos levam a escolher adorar a Deus e servi-lo na beleza da sua santidade. Entre muitas razões e motivos que nós temos para adorar a Deus e a servi-lo nesta terra, já com pensamento positivo, a saber da eternidade, nós vimos ali que nós o adoramos e o servimos pelo que Ele é. Lembra disso? Não vai dar aqui para eu fazer uma recapitulação geral sobre o que aconteceu. Depois você vai lá na lição da semana passada, tá? Mas nós vimos que ali nós podemos adorá-lo pelo que Ele é, nós podemos adorá-lo por saber onde Ele está, e também nós podemos fazer a opção de adorá-lo por aquilo que Ele faz. Sem falar também que nós vamos falar que uma das opções e das escolhas que nós temos de adorá-lo é pelo que Ele tem. Já parou para pensar sobre isso em nome de Jesus? Hoje, enquanto eu estava aqui tomando os nomes para os pedidos de orações na nossa listinha da semana, eu estava acompanhando o estudo e realmente foi algo muito impactante. Eu cheguei até a me emocionar, porque foi uma palavra verdadeiramente vinda do céu. Deixa eu cumprimentar aqui ao vivo a irmã Ana Lúcia Martins e a irmã Viviane Silva. A paz do Senhor, minhas amadas irmãs, bem-vindas a mais um estudo. Glória a Deus por vossas vidas, Deus abençoe. A irmã Maria Dolores também está nos acompanhando. Deus te abençoe, minha irmã, a paz do Senhor. Bem-vinda, minhas amadas irmãs. Creio que
como minhas irmãs já são praticamente parceiras ministeriais, já devem ter confiado o joinha, já agradeço aí pelos 6 likes, mas qualquer coisa verifica aí para a glória de Deus, ok? Bem-vindas ao nosso estudo bíblico em Cristo Jesus. Então, igreja, eu marquei aqui que a gente ficou naquela condição de que uma das escolhas que nós fazemos para adorar a Deus é pelo que Ele faz, ok? Lembrando, igreja, que a intenção quanto a esse estudo, no que diz respeito à adoração, fala saber também de como está a nossa expectativa com a chegada do grande rei, com a vinda do grande rei, na verdade, o seu retorno, né? Para o grande arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos, porque esse é o assunto principal do livro de Apocalipse, não poderia ser outro, em nome de Jesus. E querendo ou não, nós que servimos ao Senhor, nós que somos a igreja de Deus, sabemos que, assim como o próprio Cristo anunciou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E esse é o princípio maior do estado da igreja, adorar o Senhor pelo que Ele é, por onde Ele está, pelo que Ele faz e pelo que Ele tem. E tudo isso que nós ressaltamos como escolha para adoração rege o tempo presente hoje e o tempo futuro no que diz respeito à nossa eternidade. Ok? Em nome de Jesus? Então vamos lá, vamos ler aqui o livro de Apocalipse, vamos começar a nossa leitura aqui no capítulo de número 5. Eu acredito que na semana passada a gente não viu essa parte do estudo, tá ok? Mas se viu, foi pouca coisa que nós vimos. Então vamos lá, Apocalipse capítulo de número 5, vamos fazer a leitura do versículo 8 ao 10. Aleluia! Capítulo 5, versículos 8 ao 10 diz o seguinte: Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdócios para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Aqui o estudo diz o seguinte: quando o Cordeiro vem e toma o livro, cessa o choro e começa o louvor. Lembra na visão de João, quando ele viu o rolo, o Cordeiro e os 7 selos em meio ao rolo, ou seja, uma situação que lança uma ideia de que aquele livro, aquele rolo, aquela escritura foi encerrada, portanto ela não pode ser modificada, em nome de Jesus. E até onde eu me lembro, no rolo estava escrito dos 2 lados. Quando João teve aquela visão, ele chorou. Por quê? Porque o entendimento que Deus e o Espírito de Deus deu a João naquele instante era a saber do seu conhecimento quanto àquela época. O rolo dava uma ideia daquilo que implicava também as condições de um império como o Império Romano. Eu estava me lembrando aqui, enquanto eu estava me lembrando do estudo aqui nos meus afazeres durante a semana, que também a gente pode fazer uma pequena comparação com o que aconteceu com o profeta Daniel nos dias do reino persa, certo? Vocês lembram que aqueles feiticeiros, aqueles magos, né? Os sátrapas lá do imperador do reino do Persa, né? Em nome de Jesus, eles tramaram contra Daniel. E aí eles meio que enganaram o imperador para que fosse decretada uma sentença para quem viesse adorar outro Deus ou orasse outro Deus, a não ser se fosse mediante uma adoração ao próprio imperador. Eles criaram essa situação para lançarem uma armadilha sobre Daniel. O rei, não sabendo disso, porque ele tinha Daniel como de alta estima, em nome de Jesus, ele não sabia, né, que eles estavam tramando contra Daniel. Achou bom aquela ideia, achou boa aquela ideia, fez um decreto, como assim os sátrapas, né, o aconselharam,
e ali ele selou com o seu anel selo, que mediante a lei persa, né, aquilo não poderia ser modificado, aquilo não poderia ser mudado. É por isso que quando o imperador soube que Daniel seria lançado na cova dos leões, ele ficou aflito, porque mesmo ele sendo imperador, tendo selado com o anel selo aquele decreto, ele sabia que nem mesmo ele teria o poder de desautorizar aquele decreto, ok? Então é mais ou menos isso que João sentiu naquele instante. Quando ele viu os 7 selos, ele se desesperou, ele disse, pronto, é o fim. Não temos mais chances de recebermos a redenção em Cristo Jesus. Por isso ele chorou, porque mediante aquela visão, mediante aquela percepção, ele sabia que não seria capaz, digno, e nem conhecia qualquer outro ser, ou quem quer que seja, que tivesse dignidade e fosse capaz de abrir aquele rolo e os seus 7 selos. É tanto que ele faz uma menção aqui no estudo, nós vamos verificar agora, vamos ver se tem alguma coisa a ver com isso, né? Que eu não olhei antes da aula, tá ok? Eu sempre faço isso para que, como você, eu possa ser surpreendido também. Vamos ver aqui, livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos conferir. Será que é a mesma situação que eu contei? Será? Vamos ver, né? Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Aqui tem, e diz, em nome de Jesus: em minha visão à noite vi alguém semelhante ao Filho de Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Pronto. Então essa menção aqui que ele fez foi a saber do poder e do domínio do Senhor nosso Deus. Mas depois você pode verificar o livro do profeta Daniel para você ver que tudo aquilo que nós acabamos de mencionar, a saber de um decreto vindo de um poder a saber sobre tudo e todos, não pode ser anulado. Esse foi um entendimento de João e por isso o seu choro. Meu muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. A irmã Claudineia, Deus te abençoe, minha amada irmã. Bem-vinda em nome de Jesus. Deixa o teu pedido de oração, deixa o joinha de número 7, caso você ainda não tenha confirmado aí o seu like, para a glória de Deus, e vem conosco em Cristo Jesus. Pronto, igreja, ó, toda essa descrição a qual eu te falei, que é semelhante ao que aconteceu com João, deixa eu ver aqui, glórias a Deus, você pode conferir lá no livro de Daniel, capítulo de número 6, ok? Depois, se você quiser conferir, o capítulo de número 6 traz toda essa ilustração que eu te trouxe agora há pouco, para que você entenda um pouco qual foi a sensação que João teve, o porquê que ele chorou, tá bom? Dever de casa. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Muito obrigado aí a quem acabou de conferir o joinha de número 7. Bom, nosso estudo diz o seguinte: o povo de Deus e os representantes da criação de Deus entoam em uníssono um cântico novo de louvor. Convém observar como a oração e o louvor são unidos, glória a Deus, pois o incenso é um retrato da oração subindo ao trono de Deus. Fala-se mais adiante das orações dos santos associadas ao incenso. Amém. Vocês viram aqui que durante a leitura do livro de Apocalipse, capítulo de número 5, do versículo 8 ao 10, em meio àquela boa visão que João teve, a saber dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, lembrando, né, as nossas lições anteriores, a saber dos 4 seres viventes, uma representação máxima da condição de Criador, né, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, na condição da criação, não somente céus e terra, mas também com a condição do homem. A questão dos 24 anciãos representando, também trazendo uma representação máxima do povo de Deus, do que implica o Antigo e o Novo Testamento, uma referência até que nós vimos ali também no Antigo Testamento e no Novo Testamento em relação às 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, enfim. E
mediante esse texto que nós acabamos de ler, lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, deixa eu ver aqui mais uma vez, em nome de Jesus, do versículo 8 ao 10, João percebeu que no meio daquela situação, aqui está, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostravam-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, ok? Em nome de Jesus. E aí aqui o comentário, ele nos traz outras ilustrações bíblicas, outras referências bíblicas, corrigindo, como por exemplo o Salmo de número 141, verso 2. Vamos lá? Para mostrar que a oração e o louvor estão completamente coligados. E veja que parece uma boa equação, né? É uma ótima equação. Louvor mais oração é igual a adoração. Já pensou? Que boa equação, hein, em nome de Jesus? E é facinho, né? De memorizar e de praticar em nome de Jesus. Vamos lá, Salmo 141, verso 2. Glória a Jesus. Deixa eu folhear aqui, já encontrei o livro de Salmos. São agora exatamente aqui, estamos ao vivo em nosso canal no YouTube, 22 horas, 14 minutinhos, mas também estamos em meio a uma gravação no próprio canal do YouTube e mediante a retransmissão na Web Rádio Lopes nas noites de sexta-feira. Deus abençoe a todos que estão participando em Cristo Jesus. Vamos lá, Salmo 141, verso 2 diz o seguinte, ó: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Tem mais um texto aqui para a glória de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 10. Vamos conferir? Agora é Novo Testamento. Glória a Jesus. Vamos lá. Evangelho segundo Lucas. Deixa eu ver aqui de novo. Capítulo 1, versículo de número 10. Lembrando, capítulos 4 e 5, sempre lançando referências à adoração, o louvor, a oração, o culto a Jesus Cristo, tempo presente e eterno. Aqui está. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Aqui é uma introdução a saber daquele dia em que Zacarias foi visitado pelo anjo do Senhor para anunciar que João Batista viria a nascer. Então aqui apenas é uma referência mostrando então que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento os tais estão completamente coligados. Você deu para perceber, né, que durante todo esse nosso estudo o comentário é bastante feliz quanto a estas coisas. Eles sempre fazem esta unificação quanto referências ao Antigo e o Novo Testamento. E a gente sempre vem ressaltando essa questão nos estudos bíblicos e em tudo aquilo que envolve esse ministério, igreja. Nós não podemos anular o Antigo Testamento e isolar o Novo Testamento, e vice-versa. A palavra de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. E o livro de Apocalipse, talvez e por certo, é o livro que mais traz esta defesa de uma forma ainda mais autêntica e ainda mais abrangente, em nome de Jesus, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Fala-se mais adiante das orações dos santos associadas ao incenso. Amém. Vamos ver aqui Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura, como pede aqui o comentário, do versículo 9 ao 11. Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 6, versículos do 9 ao 11, que diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Amém, igreja? Bom, isso aqui a gente vai ver depois, tá bom? No capítulo de número 6. Mas aqui já dá uma boa descrição
a saber de que a questão que envolve o estado da igreja no louvor, na adoração e na oração é algo realmente, como assim diz ali na primeira carta, acho que é a primeira carta aos Tessalonicenses, né? Orai sem cessar. Nós não podemos parar o clamor, a adoração, o louvor e o clamor a Deus, igreja. Até porque nós sabemos que a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é verdade? Por exemplo, nós estamos aqui numa transmissão ao vivo, estamos fazendo a nossa gravação aqui no canal do YouTube, estamos também fazendo a retransmissão para a Web Rádio Lopes. E aí, o que acontece? Potestades, principados, beliais, demônios estão trabalhando para tentar nos parar, para tentar nos fazer então tropeçar. E isso acontece não apenas comigo, mas com você também. Eu fico pensando quantas pessoas não são atacadas por potestades e principados do ar, beliais, demônios, durante o dia para que não estejam aqui conosco num estudo como esse. Inclusive até usando pessoas para que possam ser contaminadas a respeito desse ministério. O que acontece também aqui do outro lado, com a minha vida. Em meio à questão da correria, os aborrecimentos do dia a dia, os nossos próprios tropeços. É uma batalha espiritual, igreja. E é por isso que nós não podemos baixar a guarda. Oração, adoração, louvor, em espírito e verdade, orando sem cessar. Aqui ele fala mais a saber do capítulo 8 de Apocalipse, do versículo 1 ao 6. Deixa-me ver aqui. Encontrei. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém. Graças a Deus. Perceba, igreja. Perceba que sempre a menção das orações dos santos do Senhor. E isso está registrado desde o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Tem sempre alguém orando, tem sempre alguém clamando, tem sempre alguém louvando e adorando ao Senhor. É por isso, igreja, que nós não podemos fitar os olhos no mundo. Porque se nós fitarmos os olhos no mundo e nas pessoas que de fato não querem servir a Deus e que muitas vezes estão até de uma forma maliciosa, eles acabam, querendo ou não, tirando o louvor de nossos lábios. E essa é uma questão que não pode ser negociada e que nós temos que defendermos com unhas e dentes. Ora, aqui, claro, ainda vamos chegar lá no capítulo de número 8. Mas aqui dá para ter um entendimento de que mesmo mediante aos dias do fim, quando a ira de Deus estiver sobre a terra, ainda assim haverá pessoas a clamar, a orar, a pedir, a gemer, a chorar, a gritar por socorro. Essa é a melhor arma espiritual que nós temos, se não for a única. Eu desconheço outra arma espiritual que o crente e a igreja tenha para sobreviver em meio a este mundo tão caótico e sem falar das questões que implicam o mundo espiritual. É por isso que a gente sempre está ressaltando, igreja, oração, palavra do Senhor, louvor e adoração em Cristo Jesus. Eu não conheço outra forma de te mostrar o reino de Deus. Eu não conheço outra forma para te mostrar como você pode vencer as dificuldades da vida e principalmente resistir ao mal até o dia do grande galardão, que é a vida eterna. Deus abençoe a quem acabou de conferir o joinha de número 8. Louvado seja Deus pela tua vida. Estou aqui no aguardo também do teu pedido de oração. Aleluia. Vamos lá, igreja. Voltando aqui para o comentário, ele diz o seguinte: que tipo de cântico entoou? Em primeiro lugar, é um hino de adoração, pois afirma: digno és. Adorar significa atribuir valor.
E somente Jesus é digno. Quando eu pastoreava uma igreja, agora aqui é um relato do autor, tá ok? Do comentário. Ele está fazendo um relato, um testemunho. Vamos lá. Quando eu pastoreava uma igreja, procurava começar cada culto matinal com um hino que elevasse a mente e o coração da congregação ao Senhor Jesus Cristo. Muitos cânticos de hoje se concentram no adorador, não em Cristo. Enfatizam de tal modo a experiência do cristão que praticamente ignora o Senhor da glória. Sem dúvida, existe espaço para esse tipo de cântico, mas nada se compara a prestar culto a Cristo em adoração espiritual. Amém. Então, igreja, vamos entrar aqui em concordância, ok? Sem qualquer exagero, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é direta, ela é limpa, ela é clara. Nela não há desvios, nela não há saliências. Como assim está escrito, assim é. Não há como negociar aquilo que está na palavra do Senhor. E realmente o autor do comentário tem razão. Porque você veja que toda a direção do culto nos céus é a Deus. E é pelo que Ele é. Em nenhum momento os seres viventes, os 24 anciãos, anjos, querubins, serafins, são exaltados. Ninguém aqui é exaltado senão o Senhor, o nosso Deus. E eu quero entrar em concordância aqui com o autor. Porque você perceba realmente que aqui tem muitas verdades. Nesses últimos anos, realmente, há louvores magníficos que eu realmente reconheço como uma inspiração do Deus vivo. Mas você perceba que entre alguns louvores, me parece que há algum tipo de indignação pessoal. Parece que nós estamos muito mais a querer defender as nossas próprias ideias, os nossos próprios sentimentos e as nossas emoções, do que relatar e retratar esse Deus maravilhoso a qual nós servimos. E é como o autor falou, de fato, podemos reconhecer hinos maravilhosos, cânticos, louvores, que realmente exercem a sua função no estado da igreja para a nossa edificação. Mas isto não pode estar a substituir, nem tampouco estar acima daquilo que verdadeiramente o Senhor, o nosso Deus, é. Eu não sei se você já teve esse pensamento, esse questionamento. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, sabe? Porque vamos lá, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo é o Senhor. Não é assim, amém? Mas às vezes eu fico pensando e vou ali me relembrando do meu relacionamento com Deus. Você vai fazendo aí com você e Deus, tá bom? Muito obrigado a quem acabou de conferir o joinha 9, deixa o pedido de oração. E eu fico pensando muitas vezes se a gente não quer meio que, sabe, mandar em Deus. É como se a gente quisesse manipular Deus. Pronto, encontrei a palavra mais correta. E às vezes isso acontece de uma forma até um tanto quanto inofensiva, mas que sendo repetida continuamente, podemos estar sendo um tanto quanto maliciosos. Dá para entender que o próprio Cristo nos mostrou através do seu declarar aos apóstolos, que ele mesmo questionou os discípulos, né? Como ele é mestre e está ali para servir, porque ele nos deixou exemplo, a saber, daquele que os últimos serão os primeiros, em nome de Jesus, não é verdade? Mas às vezes eu fico pensando, poxa, será que eu não estou exigindo muito do meu Deus? Será que não está faltando da minha parte glorificá-lo ainda mais pelo que ele é, além do que ele pode fazer por mim? Porque Deus pode fazer absolutamente tudo e por todos, igreja. Mas a beleza da santidade ao Senhor e aquilo que nós estamos conhecendo, inclusive à luz da sua palavra, nos faz então a ter um outro pensamento, um pouco mais elevado, do que implica realmente o culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso acontece, sabe por quê? Porque nós estamos mal acostumados. É por isso que eu sempre digo, as lideranças cristãs, elas que se preparem para o grande dia do fim. Porque nós que estamos à frente do trabalho é que seremos ainda mais cobrados pelo Senhor, o nosso Deus.
E muitos terão a culpa atribuída aos que deturparam as Sagradas Escrituras e que levaram outras pessoas a pecarem e se lançarem longe do Senhor nosso Deus. É uma responsabilidade muito grande, igreja. Mas eu e você também somos responsáveis. Não pense que você, por não ser líder de uma igreja ou ter um cargo na igreja, que você está livre de responsabilidades maiores. Até porque Deus está te conferindo essa mensagem, esta revelação, para que você seja mais responsável, para que você possa ser uma pessoa voltada mais para o mundo espiritual, para que você possa, mediante a este ensino e a esta boa disciplina, poder ter autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo para ensinar, para exortar e fazer o ID de Deus conosco. Meu muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, ao nosso amado irmão Carlos Augusto. Muito obrigado, meu irmão. Creio que você já conferiu o seu joinha, Deus te abençoe. Participa com o pedido de oração e vem se alimentar conosco com a palavra de Deus. Vamos lá, vamos voltar aqui para o comentário em Cristo Jesus. Ele continuando ali em meio àquele testemunho, né? Mas se trata também de um cântico evangelístico. Ele colocou aqui entre aspas, ok? Eu acredito que a intenção dele aqui foi mostrar que muitas vezes a gente quer agradar mais a plateia do que o Criador, não é verdade? Olha, eu digo isso como uma pessoa que aqui na nossa congregação nós temos um momento do culto em que nós ministramos louvores a Deus. E geralmente sou eu que sou o responsável pela ministração de louvores e a diaconisa irmã Bruna, que é participante aqui do nosso ministério. E a gente sempre fica ali a revezar durante a semana. E eu percebo ali que quando eu estou louvando a Deus, a vaidade e a soberba